Olá a todos. Hoje despedimos-nos deste ciclo de conversas no Museu das Comunicações em Lisboa e da primeira temporada de episódios de Pátio em Casa. Estaremos de volta em setembro. Obrigada por estarem desse lado e por nos terem acompanhado. Hoje recebemos alguém que passou grande parte da vida a olhar para a arte de vários lugares diferentes, como criador, como observador e como comunicador. Nascido em Coimbra, com a infância passada no Porto e mais tarde residente em Lisboa, Rui Freitas construiu um percurso onde a pintura, a escrita, a música, a comunicação cultural convivem de forma natural. Passou pela Escola Artística António Arroio, estudou pintura no Arco, licenciou-se em Estudos Artísticos e foi desenvolvendo ao longo dos anos uma prática criativa que atravessa diferentes linguagens. Mas para muitos o seu nome está também ligado ao Artes e Contextos, projeto de comunicação cultural independente que dirigiu durante vários anos e através do qual ajudou a divulgar artistas, ideias, projetos de diferentes áreas artísticas. Hoje continua a escrever, a pintar e a refletir sobre cultura através do diletante, mantendo vivo um olhar atento sobre a criação artística e sobre o mundo. Mais do que falar da obra, interessa-nos perceber como se constrói este percurso entre criação e a comunicação, entre o olhar artístico e a vontade de partilhar com os outros. O teu percurso passa pela pintura, pela escrita, pela música, pela comunicação cultural e até pela informática. Olhando para trás, tinhas uma ideia fixa do que querias vir a fazer ou foi um percurso construído aos poucos até lá chegares? É as duas coisas, porque eu comecei a desenhar muito cedo. Comecei a ter habilidade e a perceber. Aliás, os meus pais e os adultos a perceberem que eu desenhava anormalmente bem, diferente da maioria das crianças. E eu percebi, mas isto desde muito miúdo mesmo, muito pequenino. E eu, ao crescer, fui percebendo isso, que desenhava bem. Eu lembro-me de... Há dias estive a falar sobre isto com uma amiga minha, com uma amiga nossa. Eu na escola, por exemplo, nos primeiros anos de escola, eu achava estranho que os outros miúdos desenhassem mal. Eu achava aquilo porque eram preguiçosos, ou não estavam-se a marimbar, não queriam saber, e eu ficava chateado de ver mal desenho. Porquê? Porque eu não me esforçava, as coisas saíam assim. E eu pensava que, até certa altura, não é? Porque depois, claro, fui abrindo os olhos. Eu achava que era por preguiça. Olha, esta rapaziada não desenhou mal, mas desenhou mal, então não podia fazer isto melhor. Pronto, isto só para dizer que foi mesmo de pequenino. E eu, a dada altura, sabia que tinha que, a minha vida tinha que passar por isto. Tinha que desenhar, pintar, que ser criativo. Muito tarde, só mais tarde é que eu comecei a pensar na vida como artista e uma dada altura fui alertado pelo meu pai quando comecei a escolher o caminho da escolaridade. O meu pai, uma vez tivemos uma conversa que ele disse-me, e ele sempre apoiou esta minha vertente, os meus pais sempre apoiaram, e o meu pai uma vez disse-me assim, olha, tu podes ser artista, acho muito bem, é o que tu quiseres. Agora, a arte não dá para comprar bifes. Portanto, prepara-te para teres um emprego, uma carreira normal e que te permita subsistir e então dar-te tempo para tu fazeres as tuas coisas. E foi sempre assim que eu fiz. E consegui. Portanto, foi planeado, não foi? Foi as duas coisas. Acho que foi uma evolução natural da minha vida, sem com a felicidade de não ter tido travões. Os meus pais não me sempre facultaram a entrada para as escolas que me podiam pagar e que eu queria ir. E pronto, foi assim que eu fui evoluindo. Foi planeado, foi aos trambolhões, foi acontecendo, foi assim mesmo. E como disseste ainda agora que a arte apareceu muito cedo na tua vida, o que é que te fascinava nela quando era jovem e o que é que te continua a fascinar ainda hoje? A arte. Arte. Quando era jovem, eu passei essa parte do porque é que eles desenham mal para o ei, eu sou tão bom, desenho tão bem. E isso deu-me algum gozo e encheu-me o ego. Até me começar a integrar, naturalmente, o meu caminho começou a levar-me para pessoas como eu, que também tinham, tanto na escola, quando fui para o Filipe de Lencastre, como depois, quando optei por ir para o Arco, comecei a dar-me com mais pessoas como eu, com as mesmas aptidões e melhores. E sempre me senti bem, isso sempre foi bom para mim, o viver a arte sempre foi bom para mim. A um ponto de, com o crescimento, claro, tornar-se necessário, ou seja, eu pinto e escrevo e tenho sempre que fazer alguma coisa. A minha cabeça exige
Digamos que a minha melhor forma de comunicação é através da arte. Eu tenho muitas coisas para dizer. Sim. Não sou muito conversador, gosto de conversar, como tu sabes, duas pessoas, tudo bem. Para mim, mais de três é uma multidão. Não gosto de grupos, de ser o centro das atenções. Gosto de transmitir ideias, gosto de falar com pessoas que discutem ideias e que trocam ideias comigo. E a arte é sempre um ponto interessante. A arte e a filosofia são sempre pontos centrais das conversas que eu gosto. E o fascínio é isso. Eu acho que a arte, claro, depois comecei a pensar na arte, a dada altura comecei a pensar na arte do ponto de vista filosófico, até chegar à conclusão que a arte é das melhores coisas que há no mundo. A arte a arte embeleza o mundo. Às vezes enfeia-o de propósito. Esta palavra deve estar em um dicionário qualquer. Enfeia-o. Torna-o mais feio de alguma forma, mas como espelho, não é? Há artistas que fazem de espelho, olha lá, que feio que tu és. Mas em geral a arte embeleza o mundo, embeleza a vida das pessoas, torna as pessoas, quando vão a um museu ou quando estão perante uma obra de arte, despem-se mais, ficam mais frágeis, mais abertas ao que as pessoas que têm essa sensibilidade, que felizmente uma grande maioria tem, não é? Quando estão num museu a apreciar obras de arte, há uma parte muito grande que ficou lá fora, uma parte muito grande da personalidade mais negativa, mais cáustica que ficou lá fora. Ali, perante a arte, as pessoas despem-se um bocado, permitem-se fragilizar para receber o máximo de tudo aquilo. Eu sinto-me, enfim, privilegiado por ser um bocadinho deste veículo, fazer parte deste veículo. Há uma palavra que utilizas para te definir que desperta alguma curiosidade, o diletante. O que é que significa para ti assumir este adjetivo? O diletante é um adjetivo que classifica pessoas um bocado como eu me classifico, não é? Pessoas observadoras, pessoas que vivem esta vida um bocado à margem, mas não marginalizados, ou seja, do ponto de vista da observação. Eu sou uma pessoa que, felizmente, por circunstâncias não tão agradáveis, mas felizmente não preciso de trabalhar, de ter um patrão para subsistir, e isso dá-me esta possibilidade de viver de certa forma, um ócio. O ócio que os antigos classificavam não como nós hoje classificamos como uma coisa negativa, o ócio, mas o ócio é assim a capacidade esta possibilidade de não fazer nada fazendo, ou seja, não estar obrigado a nada. Na Grécia Antiga, por exemplo, o conceito de liberdade de homem livre não era o homem que não era escravo. Era o homem que não tinha que responder perante ninguém. Isso é que era liberdade. O homem que não tinha que se submeter a alguém para poder ter forma de viver. E eu acho que é um bocado isso. O diletante é um bocado um misto da vida em ócio e em liberdade, nestes dois sentidos. O diletante é quase um paciente pelo mundo, um caminhante que anda por aí a olhar, a aprender com as coisas, a ver a falar com os passarinhos e com as árvores. E durante muitos anos tu estiveste numa posição entre os artistas e o público através do Artes e Contextos. O que é que significa para ti comunicar a cultura e o que é que procuraste criar quando a fundação do Artes e Contextos? Eu senti sempre isso, e tu sabes, trabalhaste comigo muitos anos, eu senti sempre isso como quase uma obrigação de partilhar. Eu, ao mesmo tempo que tinha esse privilégio e tinha uma sensibilidade apurada para captar essas coisas, eu tinha a obrigação de o transmitir a quem não tinha acesso fácil a elas, porque é muito mais fácil as pessoas receberem em casa newsletters com resumos de artigos artísticos que depois escolhem ler ou não, do que andarem à procura disso. E nós facultávamos isso. Tínhamos uma newsletter semanal com os artigos que publicávamos, íamos ter com os artistas para fazer entrevistas, para os divulgar, para que as pessoas os conhecessem. Foi sempre primeiro um prazer estar no meio daquele mundo, viver no meio daquele mundo. E depois uma obrigação que eu sentia de dar, de dar o que tinha, porque nós nunca ganhamos dinheiro, o Artes e Contextos nunca teve qualquer fonte de rendimento, tínhamos os donativos de uns amigos de vez em quando, que não pagavam o site, mas pronto, nós pagávamos tudo
das nossas carteiras. Porquê? Porque a ideia era mesmo essa, como tu sabes, era dar, era transmitir o máximo possível, sem esperar que ninguém nos desse nada a nós. Queríamos era que as pessoas nos recebessem, nos lessem, ficassem a saber mais coisas. Olha aqui, pá, ninguém conhece este artista, vamos falar com ele, convidá-lo para uma entrevista e vamos dá-lo a conhecer. E então, de repente, um artista que estava na Feira da Ladra, como foi o meu primeiro entrevistado, pintava muito bem, eu perguntei se ele queria me dar uma entrevista, ele sim, deu, era o Gil. Olá, Gil. E ele acedeu e de repente um miúdo que muito habilidoso, com um espírito criativo fantástico, de repente vê-se publicado na internet com artigos, com fotografias das suas obras e era um bocado isto, era esta a nossa missão quase. Não é? Exato. Tendo entrevistado tantos artistas e acompanhado exposições, concertos, festivais e tantas outras coisas, o que é que aprendeste sobre os processos criativos dos outros? É fantástico, é fantástico ver acompanhar isso, porque ao fim e ao cabo é tudo muito simples. Para quem está de fora, muitas pessoas põem os artistas assim numa camada da sociedade inatingível, e muitos fazem por isso, por ser vistos assim. É verdade que assim é. Mas de facto, o processo criativo, sendo de cada um tem o seu. As suas manias, nós às vezes agora são acessíveis formas como é que o Van Gogh pintava, ou como é que o Proust escrevia, como é que o Pessoa, onde é que ele ia, onde é que ele gostava de se sentar. Todos têm os seus tiques, os seus maneirismos, as suas manias. No fim vai dar tudo ao mesmo e é tudo muito simples. É só a forma das pessoas organizarem a sua cabeça, da forma como a cabeça responde. Os sítios onde se gosta de tomar café podem ser inspiradores, porque eu, por exemplo, inspiro-me muito, sobretudo em contos. Os meus contos são muito humorístico-negros, e eu inspiro-me muito em conversas que ouço, por exemplo, na mesa do café ao meu lado. De repente uma pessoa diz uma frase qualquer que parece um disparate, e eu penso assim, isto no sítio certo dava ao princípio de uma história. Agarro naquilo, eu nem ouvi a conversa, não sei o que é que a pessoa está a falar, mas há uma frase que dispara assim um clique e ponho-me logo a imaginar. É um criativo. A pintura é muito mais complexo, porque enquanto na escrita o que eu transmito é controlado, digamos assim, é desenhado, por assim dizer, a minha pintura é abstrata, ou seja, é tudo muito mais orgânico, é muito mais visceral. Eu não consigo explicar, nem tento, um quadro meu. Mas é fácil explicar um conto. Como é que ele nasceu, de onde é que veio, onde é que surgiu aquela ideia. É muito fácil, é sempre muito fácil de explicar, porque está tudo muito... A pintura, não consigo. Isto para quê? Para dizer que os processos criativos também dependem muito do que nós estamos a criar. E eu acho que é assim com os artistas todos. O artista que pinta retratos, ou que pinta paisagens, o artista que pinta aguarela, que é uma pintura minuciosa e de cuidado, não pode haver um erro, porque um erro numa aguarela pode estragar tudo. O processo criativo é completamente diferente. Mas é tudo muito simples, está tudo na cabeça da pessoa, e é muito giro conhecer como é que cada um faz. Exato. E isso é muito enriquecedor. Mas se cada um aproveita alguma coisa dos outros, é possível que sim, mas eu acho que é mais por beber do que por estar a pensar, a olhar, esta maneira é engraçada, porque ninguém consegue decidir como é que vai criar. O processo criativo é muito natural, muito espontâneo. Não é? O Artes e Contextos reuniu colaboradores de áreas muito diferentes e criou uma comunidade à sua volta. Quando olhas para esse projeto, do que é que te orgulhas mais, e quando terminou, como é que viveste essa transição? Orgulho-me de tudo. Nós abrimos a porta a toda a gente que quis colaborar connosco, que tivesse alguma coisa de arte na sua cabeça e na sua vida. Tu foste o exemplo mais duradouro, começaste muito cedo, és das primeiras e foste até ao fim. Sim. Muitas vezes foste a nossa luz, porque eras a mais fresca, a mais... nós até te chamávamos, não era formiguinha, não era? Formiguinha. Parávamos quieta, ideias. atropelava sem ideias. Nós estávamos a pensar numa coisa e a Laura já aparecia com mais três a seguir. Foi um orgulho trabalhar com ela. E houve muitas outras pessoas assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Houve passagens que foram circunstanciais. Houve uma pessoa que eu percebi ao fim de umas semanas que ela só trabalhou lá para poder pôr no currículo que era jornalista artística, poder pôr no blog, mas a maior parte das pessoas não foi assim. Tivemos pessoas
que se entregavam de corpo e alma. E é fantástico, porque hoje em dia arranjar pessoas que queiram despender o seu tempo, entregar-se a alguma coisa, remotamente podemos chamar trabalho, mas de facto o prazer era tanto que só remotamente é que se pode chamar trabalho. Exato. Não é? Como dizia alguém, que quando fazes o que gostas não trabalhas um dia na vida, não é? Arranjar pessoas que se entreguem a isto sem retorno, sem ganhar nada, porque não havia nada. Quando muito fazíamos um almoço ou um jantar, não é? Eu arranjava uns brindes naquelas empresas de brindes, umas malas, umas coisinhas assim engraçadas para dar à malta, porque era o que se ia arranjando. Foi um orgulho. É um orgulho. Eu lembro-me das pessoas todas que trabalharam connosco, umas mais velhas, umas mais novas, umas mais disponíveis, outras menos, cada uma com a sua maneira de pensar. Nós, quando nos reuníamos todos, não era muito fácil, mas era sempre uma coisa muito gira, eram sempre conversas muito giras, muito díspares. O acabar tive muita pena porque o Artes e Contextos é um repositório de informação muito interessante, mas eu às tantas começaram a escassear as pessoas que colaboravam, às tantas houve uma altura que já só eu, o Rui e a Laura, e o esforço começou a ser muito grande. E aí, nessa altura, comecei a sentir a falta de algum retorno. Não era tanto o receber dinheiro, era saber que não estava a falar sozinho. E às vezes era difícil acreditar nisso. Fomos baixando, fomos reduzindo o número de artigos, de atividade, até que paramos. O site ainda ficou 2 anos online, disponível, com a informação toda, e as pessoas foram consultando. Mas eu percebi, a dada altura, que eram as pessoas que já conheciam aquilo, porque no último ano, eu posso dizer, nos últimos 6 meses antes de eu decidir fechar, acabou, não pago mais, porque andava a pagar uma coisa que cheguei à conclusão que não servia para nada, afinal, muito embora o nosso romantismo quisesse acreditar no contrário, estivemos cerca de 6 meses sem uma visita. Então, não serve, não está aqui, só estou a gastar dinheiro. Tive muita pena, mas lembro-me sempre com muito orgulho e com muito gosto do tempo todo que passamos e sim, seguimos em frente, vamos para outra. Vivemos num tempo de informação rápida e consumo constante. Ainda achas que existe espaço para a crítica, para o ensaio e para uma reflexão cultural aprofundada? Isso é uma das questões de hoje, não é? A rapidez com que o mundo troca, com que a atenção se foca e desfoca, eu acho que há. O mundo está como tem que estar, não é? Porque é assim mesmo, evolui e está no ponto em que está, que é uma fase particularmente de tropeções. Acho que a sociedade está muito a experimentar. Estamos num paradigma de experimentação. Há muitas coisas a ultrapassar-nos. Inevitavelmente a inteligência artificial, a própria capacidade de computação para além da inteligência artificial, a forma como se conseguem produzir imagens, já não vamos falar dos deepfakes, mas no próprio cinema, os CGI, a forma como se faz um cenário fantástico, em que os atores estão a representar em cima de uma tela verde com umas escadas a fazer de conta que estão a subir uma montanha, não é? Isto está tudo a avançar muito rápido e ainda muito disto, na minha perspectiva, ainda muito disto é experimentalista. Muitas coisas vão cimentar, muitas vão ficar para trás. Eu lembro-me sempre quando a fotografia apareceu, era o fim da pintura, porque a pintura até ali servia para retratar e paisagens ou pessoas, e deixa de fazer sentido para que é que vai ser preciso pintar. Os pintores agora já não têm mais nada para fazer. Portanto, eu acho que a humanidade e as sociedades têm conseguido ultrapassar isto de forma imprevisível uns anos antes. Há sempre qualquer coisa. Eu acredito que tudo isto vai dar os seus passos nesse sentido. Como? Nem consigo imaginar. Eu acho que há espaço para a crítica. O problema é, como em tudo, o excesso ou seja, a facilidade com que dizemos tudo e lhe damos credibilidade. O fazer com que se façam sites e se emitam opiniões que já não estamos a falar nas inteligências artificiais, ou ainda não estamos, pessoas que são especialistas em fazer sites e fazer análises, textos, que se fazem passar por especialistas e fazem aquilo tão bem feito. Quem lê, se não estiver atento, acha que está a ler um especialista.
isto cria uma confusão um bocado grande na cabeça das pessoas. Isto acontece em muitas coisas, na medicina e também na crítica artística. Como é que ele se chama? Jürgen Habermas, o filósofo alemão que morreu recentemente, este ano ou ano passado, dizia uma coisa que era este tipo de coisas que eu estou a falar leva a uma situação que é as pessoas começam a duvidar da informação que recebem. Com o excesso de informação não credível, leva as pessoas com medo, primeiro a duvidar da informação que recebem. Depois começam a questionar as fontes de informação. E depois começam, e por último, o mais trágico, é que começam a duvidar do conhecimento de quem os rodeia. Os próprios amigos e aqueles em quem confiavam, que também leem as mesmas coisas e estão sujeitos aos mesmos perigos, nós começamos a desconfiar até do que eles acham que sabem. O que é que isto faz? Faz-nos pôr tudo de lado e fecharmos-nos numa conchinha, não acredito em nada, isto é um mundo de gente doida, não vale a pena estar a acreditar nisto, e então ficamos todos nihilistas, não é? Portanto, voltando à questão, eu se calhar estou-me a estender demasiado, voltando à questão, há espaço para a crítica. Eu acho que tudo isto esta poeira vai assentar. E nos teus livros, nos teus textos e também na tua pintura existe uma forte dimensão humana. O que é que te interessa mais explorar quando crias as pessoas, as emoções ou as ideias, inclusive agora este último romance que tu lançaste, que fala um bocadinho disto e que abrange muito este universo? É difícil, porque eu sou um humanista no sentido humanista e iluminista. Eu acredito muito nas pessoas, no ser humano. É o ser humano que me preocupa, que me faz pensar. O que é que me interessa mais? Eu acho que não consigo distinguir isso, porque tudo no meu processo criativo, voltando ao processo criativo, tudo no meu processo criativo, creio eu, nasce da observação. Eu ando na rua, estou sentado num jardim ou numa esplanada e todos estamos sempre a assimilar alguma coisa, tudo o que nos rodeia. Depois cada um faz o que a sua cabeça faz. A minha faz textos, faz pinturas, portanto, eu acho que não consigo distinguir o que me interessa mais, porque interessa-me tudo o que seja relacionado com o ser humano. Há assuntos que atravessam toda a minha criatividade, que são o tempo. O tempo é uma coisa que me fascina. A morte também. Eu penso muito na morte, mas não na morte como eu vou morrer, como é que vai ser? Não. A morte. O que é a morte? O não existir. É uma coisa que me faz refletir muito. Depois invento histórias que brincam com isto. E a memória. A memória, que é, ao fim e ao cabo, o centro do livro do romance, do Portão Vermelho Russo. A memória é outra coisa que me fascina muito, porque a memória é algo muito difícil de definir e determina muito do nosso ser, do nosso dia-a-dia, e é muito criativa. A nossa memória é criativa, é imaginativa. Nós estamos com um amigo a contar uma história de algo que aconteceu há 10 ou há 15 anos, e o nosso amigo está a contar aquilo de uma maneira que ele não está a mentir, mas está a contar coisas que eu não vi assim. Sim, é a perspectiva dele. Porquê? Porque a cabeça dele agarrou naquilo que nós vivemos os dois e levou por um caminho. Exato. E a minha levou por outro. Depois, no fim, agora só soubesse um filme para desempatar. E então isso é fascinante, porque a memória nós é quase um pedestal onde nós nos sustentamos e fazemos muito da nossa construção pessoal com base na nossa memória, ou nós somos resultado de tudo o que já vivemos, como se diz muitas vezes, eu acredito nisso, mas então, e tudo o que nós vivemos será verdade na nossa cabeça? É para nós, Sim. É para nós. Portanto, nós assentamos, vivemos muito com base no que a nossa memória tem guardado, e isso é muito volátil. Muito disso, se calhar, nem é verdade. Isto é fascinante. Isto é fascinante. São as três coisas que mais me interessam, mas tudo com base no ser humano. Defendes frequentemente a liberdade como um valor fundamental. Continuas a acreditar que a arte é um dos últimos passos para sermos verdadeiramente livres? Sim, continuo cada vez mais. A par do pensamento, só a arte é que nos dá a liberdade total.
A arte, como eu digo num texto, é a única coisa verdadeiramente livre e intrinsecamente honesta. Ou seja, ou é honesto ou não é arte. E quando é arte, é intrinsecamente honesta, porque nenhum artista, nenhum criativo, em nenhum momento criativo, está a enganar ninguém. Nem a si próprio, está a ser o que é. Seja pintando, seja escrevendo, seja compondo uma dança, seja... Está a ser honesto, está a dar o que tem e o que é. E livre, sim, acho que continua a ser a forma mais pura de liberdade. Ninguém consegue prender a arte. Não é possível, não é imaginável em filme nenhum, nem no Minority Report, prender a arte ou impedir a arte de acontecer. Não acredito, cada vez mais acredito nisso. E quem trabalha na comunicação cultural faz escolhas todos os dias, portanto, no fundo, aquilo que tu fazias, o que mostrar, o que destacar, o que amplificar, do que falar. Como é que se lida com essa responsabilidade ética nesse processo? É complicado. São opções muitas vezes difíceis. Quando mexe na ética é complexo. Porquê? Porque nós, às tantas, vemos-nos no papel de avaliadores, quase juízes, para selecionar isto ou aquilo. E é muito difícil, porque eu não me sinto capaz de julgar nada. Ninguém me pode tirar o direito à minha opinião. Eu tenho o direito da minha opinião e dou-a sempre que eu acho necessário. Emito a minha opinião sempre que acho necessário. Mas julgar não sou capaz. E por vezes, quando num trabalho como nós tínhamos, escolher que artista vamos entrevistar, ou que parte da obra dele que vamos abordar, ou como é que vamos falar desta perspectiva mais sombria ou daquela, às tantas estamos quase a fazer um juízo. Sim. Estamos quase a julgar. E isso é complicado, porque não queremos fazê-lo. Evitá-lo é quase impossível, porque nós não conseguimos deixar de pensar, e o juízo faz parte da nossa orgânica mental, não é? Nós avaliamos tudo que quer o transmitamos a quem nos ouve ou não. Nós avaliamos tudo. Nós avaliamos a maneira como os outros falam, como vestem, como andam, o que pensam, o carro que têm, onde é que moram. Nós estamos sempre a avaliar isto. E a nossa cabeça é comparativa. Estamos sempre a comparar ou connosco, ou com uma pessoa parecida com ela, ou com uma pessoa que mora no mesmo sítio. Quando aplicamos isso para coisas como as opções entre abordar arte ou artistas, é complexo precisamente porque nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. O nosso primeiro jogo é o puxar à sorte. Temos aqui 5 cartas com várias perguntas. Tu vais escolher 3 e vais responder às questões. Vou escolher 3. 1, 2, 3. Ai. A primeira questão seria um projeto que te deu mais do que esperavas. O Artes e Contextos. Uma entrevista que nunca esqueceste. Entrevistei artistas e entrevistei pessoas para irem trabalhar para o Artes e Contextos. A entrevista de pessoas que eu mais gostei para ir trabalhar para o Artes e Contextos foi da Laurinha. Ela tinha 17 aninhos e foi com a Isilda, com a mãe. Sentamos no Me&You. Foi uma conversa muito gira. A Isilda acompanhou a filha um bocado a medo que eu levasse a mal, mas eu achei muito bem que ela o tivesse feito. Gostei muito dela e foi uma conversa muito gira. Às tantas envolvemos-la, não é? Estávamos Sim. a falar os dois, mas envolvemos-la na conversa, foi uma conversa muito gira. Artistas. Gostei muito do João Sanches. Gostei muito de conversar com ele, é uma pessoa muito franca, muito... Gostamos muito do Álvaro Duarte Faria. Também quando o entrevistamos a primeira vez, depois ele acabou por colaborar connosco. Gostei muito de entrevistar o Álvaro, é uma pessoa que tem imenso para contar, um homem que tem uma vida riquíssima, agora faz parte da Academia, agora foi tornado membro da Academia o ano passado, salvo erro. Eu gostei muito do primeiro, o Gil, aquele miúdo que eu falei, convidei na Feira de Ladra, foi o nascimento, o Arte e Contexto estava a nascer.
E eu andava com o meu irmão na Feira da Ladra e vimos esse miúdo numa mesinha, com uns desenhinhos pequeninos, fantásticos. Ele desenhava muito bem. E convidei-o, lembrei-me, olha, vou fazer uma entrevista, vamos. Fui lá falar com ele e ele ficou todo contente, sim. Combinamos encontrar-nos no Parque das Nações, numa esplanada, e foi uma conversa muito gira, muito gira. E pronto, é basicamente isso. Eu gostei muito, não houve nenhuma entrevista que eu não tenha gostado. E por fim, um artista que tenha mudado o olhar sobre a arte. Olha, vou dizer dois, posso? Pode sim, senhor. Em termos de pintura, foi o meu primeiro mestre, o José Moga, um pintor fantástico, e que tinha uma... Ele era abstrato. Ele era abstrato e pintava e desenhava fabulosamente bem. Desenhava muito, muito bem mesmo. Aliás, ele teve 20 na disciplina de desenho quando andava a estudar na Escola Superior de Belas Artes do Porto. E era muito bom, ele tinha uma visão da arte em si, da pintura e do desenho fantásticas. Ele era um artista nas moléculas todas dele, nas células todas dele. E em termos de escrita, o James Joyce é talvez a pessoa que mais eu leio como... Eu leio os livros de James Joyce quase como estar a ter uma masterclass. Eu leio com o prazer de ler e acho que aprendo a cada linha que ele escreve. E neste segmento nós pedimos sempre aos nossos convidados que tragam um objeto simbólico para eles. O que é que nos trouxeste? Isto é um romance que fala essencialmente da memória. Resumindo muito rapidamente, é um jovem que perde a memória de uma forma trágica e fica completamente catatónico. É internado numa instituição pelos amigos, ficou sozinho quando isto aconteceu. Foi internado numa instituição onde esteve 3 anos completamente em silêncio, fechado dentro de si próprio. Um amigo de infância escrevia-lhe cartas a contar-lhe, com esperança de o despertar, escrevia-lhe cartas a falar-lhe da sua vida, as férias que passaram, a namorada, a amiga que conheceu, as viagens que fez, as novidades na vila, o que é que aconteceu, porque não sei quem casou, etc. Repetidamente escrevia-lhe cartas que ele não lia, mas uma enfermeira lia para ele e ele guardava numa pastinha. Ao fim de 3 anos, sem se perceber muito bem como, ele despertou, esse jovem, era o Daniel, despertou. Ele despertou, levantou-se, saiu e foi até à estação de comboio e disse ao jovem que estava na estação que ia procurar o Daniel. Ia para a vila procurar o Daniel, ou seja, ele próprio. Conclusão, não é spoiling porque está lá assim, ele, a partir das cartas do amigo, o Gui, assumiu esse alter ego. Passou a ser o Gui. E então, como sabia que havia um Daniel que não ouvia falar nas cartas, porque as cartas eram dirigidas a ele, não é? Estranhou não saber nada do Daniel há tanto tempo e foi à vila procurar o Daniel. Então chega à vila, vai conviver com os amigos que sabiam quem ele era, e ele, a estranhar não falarem do Daniel, também não queria dizer nada porque achava que alguma coisa estranha se passava, e então anda ali a viver na vila, a viver o passado, a viver memórias, a reconhecer as pessoas que reconheciam, ele reconhecia-as de uma perspectiva diferente, de uma pessoa diferente. Vai andando por ali até que as memórias vão-se reconstruindo até que um dia há uma circunstância fantástica, mas não inverosímil, em que ele apercebe-se de quem é. E não digo mais. Isto aborda, sobretudo, a memória, e a memória, como eu há pouco falava, agora volta tudo ao princípio, a memória como base de identidade. Ele, como perdeu a memória, deixou de ser quem era, não tinha quem era, ou seja, ele passou a ser outra pessoa porque era as memórias de outra pessoa que ele tinha. Ok, agora sim temos o jogo que é a mensagem de voz. Imagina que alguém quer trabalhar na cultura, não necessariamente como artista, mas como editor, comunicador, produtor ou curador. Que mensagem ou que conselho é que gostarias de deixar a essa pessoa? Bom, como artista é um bocado diverso, porque se quiser começar na cultura como artista, ou já é artista ou não vale a pena. E se já é artista e precisa de um conselho, eu diria, não penses, não tenhas amarras, não aceites, vai, faz,
abre-te, liberta-te, faz tudo, tudo, tudo. O mundo é teu. O Moga, o meu mestre, porque era abstrato, dizia, nunca penses em frente a uma tela. É uma coisa que eu poderia dizer. Se for crítico, curador, a começar uma carreira e quisesse um conselho meu, eu diria, vai devagarinho, é um mundo cão, o mundo da arte e dos artistas enquanto mundo, enquanto bolha, é muito estranho. É um mundo onde há muito ego, muito egoísmo e muita inveja. Eu diria, vai devagarinho, aprende tudo o que puderes e fala só quando te perguntarem. Portanto, antes de mais, obrigada por esta conversa. Obrigado, e antes de fecharmos a entrevista, nós gostamos de pedir uma recomendação. Pode ser um livro, um disco, um filme, uma exposição, ou até mesmo uma pessoa que sintas que vale a pena destacar ou recomendar a quem está a ouvir. Leiam as meditações do Marco Aurélio. E mais virado para a arte. E leiam também a Poética do Aristóteles. Tem 2000 anos de idade, tem muitas coisas ultrapassadas, mas tem uma visão da arte e das artes, na minha perspectiva, sublime. Tem muitas coisas que eu não concordaria, não assinaria por baixo, mas é o Aristóteles e é um desfiar de ideias e de formas como, ao fim e ao cabo, a Poética ensina-nos quase como olhar para a arte, para as artes todas. O conceito de arte naquela altura era diferente, não era o que nós temos hoje, mas mesmo assim, tendo isso em conta, é uma obra sublime. Leiam Meditações de Marco Aurélio e a Poética de Aristóteles. E o Portão Vermelho Russo. E o Portão Vermelho Russo. Obrigada, Rui. Foi um prazer ter aqui no Pátio em Casa. Obrigado eu. No Museu das Comunicações. Foi um prazer estar aqui também. Muito obrigado. Obrigada.